Boa noite, pessoal. Estamos aqui no São Gonçalo. Eu, Denis, dessa vez a gente está trazendo um entrevistado aqui que tem bastantes histórias importantes para São Gonçalo e também para o município, né? Que são histórias culturais, são histórias como do grupo escolar, como do antigo cemitério e histórias bastante interessantes. Estamos aqui com Dona Socorro, não é isso? Maria do Socorro Maria do Maciel. Socorro do Maciel. Maria do Socorro. Maria do Socorro. Socorro, Socorro. que todo mundo me conhece, Socorro Maciel. Socorro Certo? Maciel. Socorro Maciel. Então, para começar, a gente já tinha vindo aqui, já estava sabendo um pouco das histórias que tem do grupo escolar. E começando por educação. Esse grupo escolar, qual foi a importância dele para a senhora? Pode se apresentar? Eu sou Maria do Socorro Maciel. Sou natural da cidade de Cubati, nasci no sítio Bela Vista. Minha mãe, Sofia Maciel de Souto. Meu pai, Pedro Lopes da Silva. E vivi lá até os meus 22 anos, quando casei e vim morar aqui em São Gonçalo. Então vim para cá dia 29 de julho de 1984. Casei 28 de julho e vim no dia 29. Então passei o resto do ano de 84 sem escolas, porque eu ensinava em Cubati, na escola Vereador José Barros, no sítio Boa Esperança. E em 1985 eu fui a Pedra Lavrada, que aqui a escola Evaristo Gonçalves Chaves não tinha professor. E na época Augusto me convidou e eu fui, o prefeito era seu Manuel Júlio, e eu comecei a trabalhar aqui no Evaristo, talvez 3 de março de 1985. O Evaristo é o grupo escolar que vai estar aparecendo aí para vocês darem uma olhada. Então o grupo escolar Evaristo Gonçalves Chaves tem esse nome porque ele é na terra do pessoal dos Chaves, Samuel Chaves, e quando construíram esse grupo, 1967, no governo de José Meira de Vasconcelos, mais conhecido por Zéu, e ele ficou muito tempo ocioso, né? Muito tempo, muito. Quando eu comecei a ensinar nele, aí começou a história do Evaristo, né? Conheceu-se o nome e comecei a minha vida nele. Eu passei 33 anos da minha vida no Evaristo. Então, eu fui lá depois que eu me aposentei, eu passei mal. Me deu, eu não sei, uma sensação ruim. Vontade de estar trabalhando lá. Eu chorei, eu não sei, porque são coisas boas. Muitas dificuldades passei no Evaristo, porque hoje é muita facilidade. Na minha época não tinha tanta facilidade. Por mais conhecimento, por mais que você quisesse ser um bom professor, você só tinha um quadro e um giz, e mais nada. E isso era um problema pra gente. E outra coisa, eu trabalhava, melhor dizendo, com uma turma multisseriada, do pré, na época chamava pré-escolar, até o 4º ano, misturado, certo? Não tinha divisória, né? Não tinha, sem carteiras, eram uns bancos, né? Aí depois veio umas cadeiras que eram tipo uma mesa, né? Elas eram pretas. E com a modernidade eles foram também mandando alguma coisa, porque eu sempre pensei, eu sempre quis o melhor para minha escola, sempre lutei. E ele passou um bom tempo, muito tempo, ele passou escorado com um pau, aquelas linhas que dividiam a escola, né, a cobertura. Ele ficou escorado porque ele ameaçou cair, né? E eu passei, eu acho que uns 3 anos nesse sufoco. Mas eu nunca saí da minha sala de aula. E outra coisa, uma opinião própria, eu acho que a educação, ela começa dentro da sala de aula, né? Quando você tenta mandar ou manter que as pessoas saibam que é importante você estudar, você buscar algo melhor, certo? Com toda dificuldade, eu nunca
nunca terei vergonha de dizer eu fui uma professora da zona rural. Não, de maneira alguma. Eu sempre me envaideci disso. Eu sempre procurei melhorar. E quando foi em 85, 90, 89 foi. Teve o professor Tinan, foi prefeito e ele fez um concurso público e eu fiz, várias pessoas fizeram. Aí teve uns problemas, o concurso não foi válido. E em 91 teve outro concurso que já foi mais diferente. Eu fui aprovada no concurso para ser professora aqui realmente do Evaristo. E vale lembrar que era a minha carteira desde 85, que o seu Manuel Júlio assinou, mas eu quis fazer o concurso, certo? Eu quis fazer o concurso para quê? Para eu saber que eu estava assim, ali, com o meu próprio suor, com meus esforços, né? Não era questão política, porque não era questão política. Eu entrei por minhas condições mesmo. E fiquei em 91 até me aposentar. E em 1995, eu acho que já era o governo de seu João de Melo, ele fez uma reforma naquela escola, né, muito boa. Tirou os janelões, que ele atrás, na parede de trás, ele tinha uns camungóis, ou comombóis. E quando chovia, molhava tudo. Aí eu falei com o Zé de Vanderlan, que é o senhor que é proprietário da terra hoje, e ele me cedeu para que eu não parasse a escola, o alpendre da casa, e eu fiquei ensinando lá no alpendre, até terminar o serviço. Aí foi feita uma boa reforma, certo? Trocou a madeira, trocou telhas, certo? Fez um banheiro, que era a coisa pior que tinha naquela escola, era banheiros. Porque não tinha. As escolas da zona rural eram desprovidas de muita coisa. E a principal era o que não devia faltar e faltava, que era um banheiro, né? Era uma agonia. Mas eles fez um banheiro. E depois já veio pinturas novas, certo? Aí foi tendo uma condiçãozinha melhor. No governo de Tinan também as coisas foram melhorando muito na educação, né? Por quê? Jeane era secretária de Educação e ela sempre quis melhor para a educação de Pedra Lavrada, certo? Mesmo com limites, mesmo com defeitos, porque ninguém é perfeito, mas foi ela que botou a educação de Pedra Lavrada mais ou menos no eixo, né? E outra coisa, tinha os esforços também da gente. Com certeza. Porque mesmo que a prefeitura investisse e a gente não fizesse por onde, não adiantaria, né? É como se você fosse jogar areia no mar, né? E eu estou aqui, eu tenho saudades, sinceramente. Tive grandes amigos, colegas, inúmeras pessoas que eu conheci. Talvez eu nem conheça mais, né? A velhice chega. Mas eu tinha uma gama de amigos do município de Pedra Lavrada e que eram, eu acho que eu posso dizer que são meus amigos. E outra coisa, a prefeitura levava a gente para fazer cursos em Alagoa Grande, Lagoa Seca, João Pessoa, certo? Essas viagens para João Pessoa eram uma aventura, sabia? O ônibus está... Hoje tudo é moderno. E a gente saía daqui 3 horas da manhã ou antes para chegar em João Pessoa 5, 6, né? Para ficar lá, mas a gente era bem acolhido. Olha, maravilha. Ia quase todos os professores, ou todos, né? E a gente ficava uma semana lá. E essa questão que a gente trazia um aprendizado maravilhoso, porque tinha professores maravilhosos, divididos, ciências, cada um tinha a sua matéria, e isso a gente trazia coisas boas e novas para a sala de aula. Uma das coisas que eu fiz para a minha escola, como eu tinha
muitos alunos, eu comprei um mimeógrafo que talvez vocês nem saibam o que é. Eu não sei. O mimeógrafo era uma... Você punha álcool, desenhava o que você queria fazer na escola e punha ali e você rodava um tipo carbono. Sabe o que é um carbono? Também Eu não? sei. Então você punha o papel branco e o carbono. Aí você rodava, punha álcool numa parte do mimeógrafo e rodava. É o mesmo que o pessoal usava para fazer prova, é isso? É. Esse é o mimeógrafo? É, só que ele é bem maior. Sim. Bem grande. Então eu comprei um, eu até ainda tenho. E daí meu amigo, deu uma alavancada, porque eu já rodava para os outros colegas, né? Uhum. Porque para você copiar na mão provas para 40 alunos de classes diferentes, porque mesmo que o pré-escolar não fizesse prova, mas a gente fazia alguma coisa para que eles fossem se enturmando, né? É. E era tudo na mão. Então o mimeógrafo já foi foi uma inovação, né? Com certeza. Pra época. Com certeza. E daí eu fiz eu adquiri com meu dinheiro mesmo, comprei, Jeane comprou e foi modernizando. Comprei também para a escola um quadro, porque como eu tinha muitos alunos, então era só um quadrinho, sabe o que é um quadro negro, que é na parede. O quadro aqui do Pedro Paulo é na parede, certo? E eu comprei um quadro negro, né, mas que você punha em qualquer parte da escola. E de lado do outro, que enquanto um copiava, eu já ia adiantando no outro quadro para os que já sabiam copiar do quadro. E enquanto aqueles copiavam do quadro, os que sabiam ler, eu já passava um texto, né? E quem já sabia ler, interpretava. Pode até as pessoas dizer assim, não é que fosse tão... o que eu quero dizer? Que fosse tão atrasado, não era. Para a época, era a melhor solução. Sim. Não tinha outra, era essa, certo? A saída era essa. E depois, com o passar do tempo, as escolas foram ficando melhores. Foi evoluindo, né? Foram evoluindo e já vinham, a gente programava uma provinha. Quando era muito, no final do ano, elas mandavam uma capa, com exceção da minha escola, porque eu já tinha meu mimeógrafo. Uhum. Rodava, chamava capa de prova. Era um sino, um Papai Noel. Era essas coisas que a gente punha na capa da prova. Sim. Certo? E quando a gente ia fazer uma festinha na escola, também, que ia fazer aquelas dramatizações, que hoje chama dramatização. Então, tudo você já adiantava muito para a sua sala de aula. Exercícios, tudo era já rodado. Ele tem uma manivela, certo? Sim. E roda. Eu vou mostrar a vocês. Tá bom? Tá bom. Diga mais. Sim, a senhora falou aí que sentia orgulho em ser professora da zona rural. E a gente que gosta dessas histórias sabe que não existe esse negócio de zona rural, zona urbana não. Mas a senhora sentia algum receio, tipo, de ser colocado sempre em segundo lugar por ser da zona rural, dos seus próprios alunos ser colocados em segundo lugar? Com certeza. E sempre puxar para a zona urbana? Com certeza. Olha, a questão de zona urbana e zona rural nunca vai deixar de existir. Por quê? Não é menosprezando, mas as pessoas precisam entender que porque você mora no sítio, na zona rural, como hoje as pessoas chamam é mais bonito do que chamar sítio, mas se existe, eu nem vou colocar no passado, existe. Hoje existe um pouco mais camuflado, mas que existe a discriminação, existe. Uhum. Só que cabe a cada um de nós que pertence, que mora nesta bendita zona rural, não ter vergonha, certo? Somos capazes de mostrar que sabemos e que sabemos fazer. Sim. Bem, desde que nos dê condições, certo?
Você diz, mas tem em tudo tem a discriminação de zona urbana e zona rural. Porque se você for olhar, tudo que tem na zona urbana é diferente da zona rural. Por questões de quê? De condições, de conhecimentos. E hoje em dia, um orgulho que os pais de família da zona rural são pessoas que já estão se integrando muito mais do que há 40 anos atrás. Certo? É verdade. Então isso envaidece. Certo? Não só é a questão de você chegar e dizer, não, tenho a discriminação. Só que assim, nunca me pôs para baixo, não. É exatamente com a gente. A gente sabe que tem, mas a gente não quer... Põe de lado. Olha, eu fui assim da zona rural aqui, eu vou pôr a minha região aqui, São Gonçalo, Pedro Paulo. Eu fui uma das primeiras professoras que fiz o curso Logos 2. Vocês já ouviram falar no Logos 2? Já. Já? Minha irmã fez. Então, o Logos 2 era um curso que você estudava, trazia uns módulos, os livros chamavam-se módulos. Você trazia lá da prefeitura, que é a secretaria, tudo era lá, e você trazia 3, 4, 5 módulos diferentes. Você estudava e uma vez por semana você ia para fazer as provas, certo? E você tinha que tirar acima de 7, que é a média nacional, né? Para você ficar na média. Você tinha que alcançar a nota 7. E você eles eram 210 módulos, certo? E na época que eu fiz, era Carlinhos de seu Alemário, Carlos Antônio Porto, era o monitor, ele era quem fazia as provas. Depois Lucimari, que era filha do seu Jonas Porto também. E eu ia daqui lá para Zé Preá, que o ônibus de Valmir passava lá. O ônibus ia cheio, porque só era o carro que ia para Pedra Lavrada, era só o ônibus. Então, enquanto cabia gente ia, não era uma questão de responsabilidade, é porque não tinha outro transporte. Então, o ônibus ia assim, nessa condição. E a gente ia, eu não sei quantas vezes eu fui para Pedra Lavrada e não deu tempo de fazer as provas. Porque a gente chegava lá, já estava cheio, o pessoal da cidade, olha, já estava, né? Aí depois teve aí foi assim, iam 4, 5 pessoas, né? Faziam umas provas da zona urbana e alguns da zona rural, certo? E aí a gente não dava viés perdida. Vale salientar que quando você ia para fazer a prova, era para educação, né? E você tinha depois que dar um jeitinho ali, um exercício, uma coisa, para não perder aquele dia de aula no diário, né? E depois do Logos, eu terminei meu Logos em, eu vou dizer, 21 de novembro de 94. E até você fazer o Logos, você era classificado como professor regente de ensino. Já ouviu falar também? Não. Então era regente de ensino. Quando você fazia o Logos, que você era aprovado, aí você passava a chamar professor PA. Nessa época era o seu João, prefeito. E tinha, vocês conhecem Alberto Edson? Ele hoje mora, eu acho que é em Papa Fina. É o que? Foi vereador? Eu sei quem é. Ele trabalhava na prefeitura, uma pessoa muito eficaz, que sempre incentivou que a gente nunca... Então, quando a gente conseguia concluir o Logos, a gente levava lá na prefeitura, ele fazia um requerimento para que o nosso salário fosse aumentado e mudado de a classificação. Sim. Ia ser outra. Então, era professor PA. Depois veio Jeane, era secretária de Educação, aí começou a incentivar para se fazer pedagogia, né? Que a maioria dos professores não tinha curso superior. Sim. Qualquer pessoa que soubesse ler um pouquinho mais e escrever era um professor. E assim, quando eu me alfabetizei,
minha irmã tinha um curso, acho que vocês nem conhecem, já ouviram falar num admissão. Era admissão ao ginásio. Então, quem tinha esse curso, admissão, ele era um doutor. Então, ele podia lecionar até um pouco mais. E quem não tinha, quando tem o quarto ano, que chamava-se assim, quarto ano, então você sabia ler, com o quarto ano você sabia ler, você podia ser um professor. Né? E a gente sabe que a evolução, as coisas iam se modernizando e a educação também não poderia ficar para trás. Logo que a educação, né? Tinha que se ir aperfeiçoando mais. E nessa busca de melhoras, eu entrei na turma de fazer Universidade de Pedagogia, né? Aqui da zona rural, a primeira turma foram 7 colegas. Eu, Maria do Socorro, Lúcia Almeida. Indo para Campina Grande? Para Picuí. Picuí. Lindenira, Fabiana, Edna, Gerailson e... Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que só. Se eu esqueci alguém, desculpa. E a gente ia para Picuí aos sábados, certo? A gente começou no dia 22 de julho de 2000. E fomos até o dia 31 de agosto de 2002. Foi um curso bom, muito corrido, mas foi bom. Nessa época, passou-se janeiro, que teve o horário de verão, né? A gente ia o mês de janeiro todo, né? Os outros dias, os outros meses, a gente ia no sábado. Mas nas férias era o mês todo, o mês completo. E a gente fez a UVA, chamava Universidade Vale do Acaraú. Eram muito bons, professores maravilhosos. Sofremos muito por dificuldades de transporte, mas valeu a pena, né? Aí depois, o outro pessoal de Pedra Lavrada, os outros colegas professores fizeram também, porque Jeane ficou insistindo que tinha que se formar, tinha que ser pedagogo para ser um professor. E eles fizeram pela UEPB. Já fizeram em Pedra Lavrada, mas nós fizemos em Picuí, certo? Sim. E assim, era um período muito difícil. Porque professor nunca tem dinheiro, né? Interessante. Professor nunca tem dinheiro. Você é professor... Inspetor também. Inspetor olha, também você é professor, geralmente as pessoas... Nunca fui professor por amor. Tem que ser. Porque às vezes você levava um dinheirinho ali na bolsa, mas quando você chegava em Picuí, lá, você tinha meio tantas xerox, tanto aquilo, que era aquele dinheirinho de você lanchar. E você tinha que fazer suas xerox para você ficar em dia com seu material e lanchar. Depois você, se desse, você lanchava, comia uma caritó, certo? Porque era assim, você sabe que é difícil, né? Mas a gente assim nunca perdeu o estímulo, a boa vontade, a coragem de enfrentar as dificuldades para ser um professor formado. Né? E outra coisa, não é só a questão de você ser formado e os outros seus colegas ficarem atrás. Você tinha que incentivar para que eles também fossem atrás de melhoras, porque Pedra Lavrada não paga mal a um professor. Paga não. Né? E outra coisa, eu acho que é uma das cidades do município que mais paga bem as professoras. Paga bem. E outra coisa, talvez, eu não vou dizer porque eu não tenho certeza pura, mas talvez seja um dos municípios que quase todos os professores tenha curso superior. Talvez um ou dois que ainda era daqueles bem antigos, que não deu, o tempo não deu para se formar, né? Mas, tinha professores que mesmo que não tivessem um curso superior, mas ele tinha uma coisa muito importante, a prática. Porque às vezes você é um professor, tem várias graduações e isso, mas lhe falta a prática da sala de aula. Certo? Porque o conhecimento é seu. Se você sabe, e eu sempre digo, eu nunca quis ser um professor, eu não sou um professor que sei de tudo, jamais.
mas eu sempre busquei saber algo a mais do que eu já sabia. Certo? Tinha curiosidade, né? Eu sempre fiz meus versos, né? E meus trabalhos da universidade, quando a gente fazia os grupos, a gente fazia trabalhos em versos, certo? E eu não tenho vergonha, como eu disse, e vou sempre repetir isso, não tenho vergonha de ser da zona rural. Nunca vou ter. E sempre digo aqui, não tenho vergonha de ser da zona rural. Se fôssemos criar uma bandeira, somos da zona rural, certo? Defender com dignidade o que a gente é. Sim, com certo? certeza. Porque às vezes as pessoas ficam assim, meio confuso para dizer, mora onde? Moro no sítio São Gonçalo de Pedra Lavrada, certo? E por aqui, por São Gonçalo, eu já batalhei, eu já fiz o que eu pude dentro do meu pouco conhecimento. Aqui, São Gonçalo é um município que é mais próximo de Cubati. Então a gente mora na divisa, daqui a 500 metros divide-se com Cubati. Então essa questão, ela também é difícil para tudo, para saúde, para educação. E não passava aqui os pessoal que terminava o 4º ano, como eu disse a vocês. Desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas não, tem que ser. Não posso ficar à vontade. Quem fazia o 4º ano ia ou para Cubati ou ficava sem estudar, porque não passava carro aqui para levar para Pedra Lavrada, que até então só tinha o 2º período em Pedra Lavrada. E muitos iam para Cubati, ou então ia daqui lá para Zé Preá, que era onde os carros passavam para Pedra Lavrada, à noite. Chegavam 1h da manhã, mais. E quando eu tive uma turma já de 6 ou 7 alunos do 4º ano, eu falei com Jeane para ela conseguir um carro, falar com o prefeito para conseguir um carro aqui para vir pegar os alunos, porque ia todo mundo para Cubati, que é o canto mais perto. E aí ela mandou, em 2000. Mandou Alberto, já vou repetir Alberto, mas ele tinha uma caminhonete e ele veio para começar a carregar os alunos para Pedra Lavrada. Hoje não, temos ônibus, né? É uma evolução e tanto. Era uma caminhonete coberta, né? Tinha 2 bancos, ou era 3, e levavam acho que uns 12 alunos, 13 mais ou menos, fora na cabine, né? E já foi uma evolução, todo mundo já se assustou, já se assombrou, mas era o que a gente podia fazer, né? Para melhorar a nossa escola. E diante de tantas dificuldades, o que eu fico me perguntando, o quanto é difícil e o pessoal é todo interessado em aprender hoje. Tem a facilidade, tem tudo nas mãos e são poucos, né? Muito. A realidade é essa. Muito. Hoje eles não valorizam a educação. De maneira nenhuma. E assim, também sabe o que é isso também? Sim. É você ter tudo. Porque quando você tem tudo, você acha que tem tudo. Então, você não faz questão de não ter algo, né? E a gente, na época, não tinha, como eu falei. A gente tinha isso aí o suficiente. E quando você tinha ou tem algo a mais do que outro, você pode até querer menosprezar. E você vê hoje, todas as escolas de Pedra Lavrada, sem exceção, tem de tudo. De tudo. Então, o Evaristo, eu sempre lutei pelo Evaristo, nunca tive vergonha de ser de lá. E a minha escola, Evaristo Gonçalves Chaves, foi a primeira escola do município que recebeu uns tablets, e isso causou espanto em todo canto. Não veio para todos os alunos, mas veio para 14 alunos. Hoje em dia, o menino manuseia, eram uns tablets e uns recebiam, e depois, se tivesse algum defeito... Era notebook mesmo. Era notebook, desculpa, obrigada. É notebook. Eles eram quadradinho assim, verdinho, notebook era, desculpa.
que eu sou antiga ainda. E cada um recebia, né? E o prefeito veio para fazer a entrega, né? E cada um aluno, nossa, fotos e fotos. Para quê? Para incentivar o aluno a buscar algo mais de conhecimento. No governo de Tinã, ele doava cadernos. Acho que vocês alcançaram. Eu sei da história por causa da minha irmã, que ela, quando estudava... Ele doava cadernos, aí na capa do caderno tinha Pedra Lavrada, a cidade, os pontos históricos, né? E outros cadernos diferentes, né? E quando acontecia... Isso era todo começo de ano. Outra coisa, poucas pessoas de Pedra Lavrada conheciam um hino municipal. E foi no governo de Tinã, do professor Tinã, que começou a surgir nas capas dos cadernos, dos livros. Até no nosso diário de classe tinha o hino, a letra do hino. Mas tinha um problema. Tinha a letra, mas a gente não sabia a melodia. Aí depois, quando a gente começou a participar dos encontros, aí começou-se a cantar e hoje quase todos os lavradenses sabem o hino do município, né? Porque é a história do município, é algo que é um símbolo do município, né? E quando no governo de Tinã, essas melhoras foram aos pouquinhos surgindo. Veio uma cartilha do SESI e que vinha várias histórias contando do município de Pedra Lavrada, certo? Por ali você fazia um trabalho melhor na sala de aula. Já havia uma pesquisa, mesmo que fosse naquele livro, mas você já fazia uma pesquisa. Por quê? O que era pesquisar? Você pegava se você tivesse acesso a algum livro diferente, você fazia uma pesquisa naquele ali, porque não tinha que você pesquisar nas nossas escolas, não tinham, né? E aos poucos foram trazendo, aí veio a questões do conselhos escolares, que já veio dando uma melhorada, já havia um dinheiro para a Secretaria de Educação, e esse dinheiro a gente comprava as coisas que estavam precisando na escola. Filtro, essas coisas, né? Sim. Por quê? Porque na secretaria não tinha uma verba como tem hoje destinada para melhoras, não tinha. Então era aquele ali, quando vinha, vamos supor, quem numa escola que não tivesse conselho escolar não tinha aquele dinheiro dirigido para aquela escola. Então a gente tinha conselho aqui na região, o Evaristo, Tanquinhos, Bartolomeu, que era lá na Malhada da Bezerra, e na cidade o Maria Helenita, porque tinha um grande número de alunos. E o conselho era referente ao número de alunos. O Serrote, que tinha duas escolas no Serrote, o Cícero Paulo e o Mauro Vasconcelos, né? Assim, por aqui. Sem contar com o Cumaruz, que Cumaruz também tinha já tinha, porque tinha um grande número de alunos. Mas nessas regiões era esse. Depois, eu fui ensinar ali no Paulino Roque, como tinha um grande número de alunos, aí criou-se também o conselho escolar, certo? Vinha aquela verba, como eu já disse, e dali você comprava o que tivesse mais necessitado na sua sala de aula, na sua escola. A senhora teve 2 turmas, foi? Tive. 2 turmas. A senhora reencontra esses alunos da senhora hoje, vê como é a questão de vida hoje? Nunca a senhora vê eles? Uns. A maioria casou, né? Porque a vida evolui, né? Mas eu tenho, olha, Rossana, que hoje é professora, foi minha aluna. Rosimária foi minha aluna. Tudo professora em Cumaruz. Santa Ana. Elas hoje estão passando para ver como é bom ser professor, né? E assim, eu acho que sejam melhor, não porque o difícil da educação é você alfabetizar. Hoje é fácil alfabetizar.
Mas na minha época não era não, a alfabetização era, todo mundo engrossava, porque é a sua base, a alfabetização. Se você não é bem alfabetizado, você vai levar o resto, a carga para o resto da vida, né? E a alfabetização era dificuldade, era difícil. A gente chegou, alunos com 6, 7 anos, e não, ainda hoje tem, né? Tem. Mas se na nossa época era comum, porque não é que você fosse um mau professor, não era. É porque as condições da sala de aula lhe faziam isso, porque você tem... Eu cheguei a ter uma turma no Paulino Roque com 42 alunos, do pré ao 5º ano. Então, você, mesmo que fosse um professor bom, você tinha condições? Não tinha, né? Uma sala, porque as salas são todas pequenas. Você imagina 42 carteiras numa sala de aula. Aí você tinha que dividir 2 ou 3 fileiras para quem já lia e escrevia, e o resto ficava, vou dizer, como se fosse uma cidade na periferia. Então, a dificuldade era essa, né? A dificuldade era essa. E no Paulino Roque sempre foi uma escola com muito aluno, certo? Por quê? Até o Paulino Roque foi construído em 88, mais ou menos. 87, 88, que era no governo de seu Manuel Júlio, que ele construiu várias escolas. E nessa época só tinha aqui o Evaristo, então essa menineira toda vinha pro Evaristo. Então tinha 40 e poucos alunos. E quando construiu o Paulino Roque, diminuiu, ficou uns 20 e poucos, mas ficou lá 42 no Paulino Roque. E eu trabalhava aqui no Pedro Paulo à tarde e pela manhã lá no Paulino Roque. Muita dificuldade. Quando chovia, a nossa maior dificuldade era na época da chuva. Quantas vezes fiquei atolada na lama. Porque é só... Sabe o que é massapê? Sim. Então, aqui na estrada que a gente ia para o Paulino Roque, tem uma parte que quando chove, você só passa só o pensamento, porque os pés não dá para passar. E você tinha que ir, certo? Porque, querendo ou não, você é um funcionário público, você tem que dar exemplo, né? Mesmo com a dificuldade. E você chegar atrasado e você conseguir dizer o porquê, tudo bem. E se você não conseguisse convencer que tinha sido por isso, né? Mas, mesmo assim, no Paulino Roque, eu nunca também, graças a Deus, eu nunca tive problemas. Porque todas as escolas têm moídos, né? Tem aqueles, querendo ou não, aquelas briguinhas, aquelas picuinhas. Mas eu sempre tirei de letra. Porque eu sempre, até em casa, minha mãe sempre dizia, escuta e fala pouco. É uma das lições da educação. Se você souber ouvir, você vai se tornar um grande professor. Agora, se você souber só falar sem dar ouvido a alguém que queira... Às vezes é só uma questãozinha de uma palavra. Você tira de letra. Dessa menina que falava um Não, pode continuar. Teve Rossana, que hoje é professora lá em Santa Ana, Rosimara. Aí tem mais alguém que a senhora conhece que é formado? Tem, eu vou lhe dizer agora. Vai colocando aí na lista. Andresa. Andresa Dantas? Andresa foi minha aluna. Aí, ó. Eu tenho outras, mas não moram aqui. Elas moram em São Paulo. Uma é formada em enfermagem, Sandra, Carla e Sandra. Teve um que, se não me engano, comentou na foto no Rios que eu fiz lá no grupo, mas esqueci. É Nilda. Trabalhava com vovó. Nilda era auxiliar de serviço, ela trabalhava ali. E deixa eu ver se eu tenho mais alguém. Naquele tempo, no caso, era tipo, tinha um professor e o diretor, era tipo uma administração que ficava? Não. O professor era tudo. Olha, as escolas... O professor era tudo? Não, era. Era o diretor? Olha, os professores chamavam-se professor polivalente.
que ele curava do pé ao dente. Mas era professor polivalente, porque não tinha, como eu disse a você no começo, não tinha uma direção, tudo era o professor que resolvia. Olha, eu fiquei, quando eu era na turma do Paulino Roque, Raíssa, que é psicóloga, né? E Rayane, ainda estudaram comigo. Mas eu tenho outras meninas de Assis, que moram em São Paulo, que se formaram e foram aqui do Evaristo. E outra coisa importante, é que, como você perguntou, que não tinha, as escolas não tinham direção, tinha apenas o secretário de educação. Tudo, alguma coisa que você queria, você ter que ir, que dirigisse a Pedra Lavrada. E o problema de ir a Pedra Lavrada era a dificuldade de transporte. Não tinha como você ir. E certo? o telefone naquele tempo não era uma tinha. facilidade. Tinha aqui no Pedro Paulo, muito chique, uma telpa. Na época. Ainda tem, né? Tem. Mas essa telpa é uma questão à parte. Zé de Vanderlan, que é o proprietário dali, ele era amigo de Ronaldo Cunha Lima e conseguiu, através de João de Barros, vocês chegaram a conhecer? Sim. E veio essa telpa aí pro Pedro Paulo. Muito tempo passou sendo telpa. Depois passou a Telemar e hoje, né? Então era a única coisa. Quando você tinha alguma coisa, e tinha outra questão dos telefones orelhão. Nem toda hora você conseguia completar a ligação. Verdade. Né? Era uma dificuldade e tanto. Então, às vezes, quando você tinha alguma coisa a mais importante a resolver, você tinha que se dirigir à Pedra Lavrada. Dava o seu jeito, de pé, de bicicleta, de moto, de qualquer forma você ia, né? E o principal, assim, que nos faz, eu acho, assim, pra gente, era na questão do final do ano, para provas, notas, né? Que era mais difícil. Porque a gente aqui já trabalhava com um diário de classe, mas ele é totalmente diferente. Ele tinha uma capa e ao lado você tinha todos os nomes dos alunos, dobradinho de lado, e ali você anotava para o número ser subsequente ao aluno. Era difícil. Hoje não, você manusear um diário de classe. Hoje é tudo... né? Mas você tinha que anotar a falta, anotar o que deu, tudo ali naquele espaçozinho para você chegar lá e tá com o seu diário em dia. Então, quando você passava um dia ou dois sem anotar, já era complicado para você ficar em dia com a Secretaria da Educação, certo? Sim. Mas eu acho mesmo assim, com a modernidade toda, a nossa educação foi muito boa. Eu acho que nenhum professor tem vergonha de ter passado. Não só foi isso aqui, não só foi minha realidade, não. Foram de todos essa turma de professores. Né? Hoje a safra é nova, é moderna, mas nós fomos os pioneiros da educação. Trabalhamos com esmero para dar o melhor para a Pedra Lavrada, eu acho. Contribuíram certo? muito. Né? Muito. E eu também participei do conselho escolar, né? Eu Diogo, Zuleide, não sei se eu posso até, acho que foi mais algumas pessoas, mas só está me vindo à memória esses três. E daí começou desse conselho escolar, foi 31 de outubro de 2000 e pouquinho, que começou, daí o sonho veio as bicicletas, né? Uhum. Eu participava do conselho nessa época. Quando chegou essas bicicletas, nossa, foi um alvoroço, já era uma modernidade. Todo aluno da zona rural ganhou uma bicicleta. Todo aluno do município, melhor dizendo, não só foi a zona rural, ganhou uma bicicleta. Aí depois começou os movimentos dos ônibus, né? Foi uma evolução e tanto, certo? Uma evolução e tanto para a educação de Pedra Lavrada. Porque, querendo ou não, já foi dando o quê? Mais gosto. Todo mundo já procurou se matricular, porque
A questão do Tem interesse. um incentivo agora, E né? a questão do Passa a ter interesse, a questão do interesse, ele começa por alguma coisa. Até na sala de aula, se sua sala de aula não tem condição de fazer nada, os alunos ficam tudo mortinho. Se você inventa qualquer coisa, eles se erguem, se levantam, né? Então a educação, ela é assim, você tem que se movimentar, se reinventar todo dia na sala de aula. Senão não flui. E no Pedro Paulo, durante muito tempo, 23 anos, eu tive uma comunidade que ali no grupo a gente celebrava as missas, a gente fazia a celebração da palavra no sábado, e uma vez por mês o padre vinha para celebrar a missa. Então ali teve vários casamentos, muitos batizados, primeira comunhão, festas, quadrilhas que eu fazia todo ano com meus alunos, quadrilha no São João, né? Fazia festinha no Natal, fazia festinhas na Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Nunca passou uma festinha, uma data de comemoração que eu não fizesse. A única festa que a gente não participava assim, a festa cívica, era 7 de setembro, porque não tinha desfile cívico em Pedra Lavrada, como até hoje, né? Não tem, né? Mas não tinha. Mas eu sempre trabalhava a questão, como é importante a questão 7 de setembro. Que vocês me desculpem, mas eu sempre digo isso. Não é que eu seja antiga, mas eu vou ser franca. Se a própria educação, se as próprias escolas não tomarem assim, brevemente os alunos não vão ter mais não vão saber mais datas. Principalmente história, datas de 7 de setembro. Eu sei que as pessoas podem até achar que é antigo. Não é antigo. Lá na escola teve até um aluno que perguntou, quando a gente hasteou as bandeiras no 7 de setembro, perguntou por que a gente está hasteando as bandeiras. Olha, então, a questão de você ser uma pessoa que sabe, não quer dizer que você é antigo de maneira nenhuma. O que é 7 de setembro? Os meninos não sabem, né? Um 15 de novembro, um 13 de janeiro. Muitos e muitos. Por quê? Mas não é que a escola não ensine, é porque a questão do interesse de saber, não... Às vezes não é só dizer, né? Não é só dizer. Né? E o professor, eu tenho certeza que os professores dizem, mas hoje em dia a modernidade está deixando a par, né? São datas importantes. E aí quando chega um período de alguma prova, uma coisa assim, não sabe, né? Inclusive concurso que... Não sabe. Olha, a minha professora, a minha irmã, até hoje nós sabe, quem estudou com ela, a gente cantava o hino nacional, eu sei o hino nacional de cor. Outro dia aqui, falando que o hino da Paraíba era Joia Rara. Nunca foi o hino da Paraíba, nunca foi Joia Rara. O hino de Joia Rara é uma música, né, de Tom Oliveira, muito importante, muito bonito. Mas a Paraíba tinha um hino e era muito bonito. Só que ninguém sabe, né? E a gente sabia hino da independência, hino, Canção do Soldado, chamava-se Canção do Soldado, hino da independência, de todas a gente sabia, né? E não é que a gente só vivesse cantando, não. Mas uma vez por semana, todo dia, a gente cantava ou lia uma estrofe, e a questão do hino nacional, na sexta-feira, a gente cantava de pé, mão para trás, ou então com a mão sobre o peito. Porque isso queria dizer o quê? Que era respeito. Né? O respeito estava aqui no nosso coração, ali estava a nossa pátria. E esse respeito que estamos perdendo pelo nosso país lindo, que é o Brasil. Com certeza. Não é isso? Verdade. A questão da missa, como a senhora citou comigo, era feito no grupo aqui, Evaristo. O que? As missas? Missa, orações, a senhora fala. Era uma vez por mês tinha as missas. Mas aos sábados a gente fazia a celebração da palavra. A senhora vê alguma diferença entre o pessoal católico, acho que pode colocar até evangélico, ou cristão, de antigamente para o de hoje? Com certeza.
Com certeza. Aqui na região nossa, aqui não tem nenhum evangélico. Vou usar a palavra evangélico para ficar mais... Mas se tem, principalmente o fervor, porque não são todos, para não generalizar. Mas uma boa parte hoje as pessoas dizem assim, eu me converti. Não. A conversão é o seu coração, não é religião, de maneira nenhuma. Eu tenho vários amigos que somos de outras denominações, como diz Padre Zezinho, mas eu os respeito e eles sempre me respeitaram. A questão da fé hoje, ela é complicada porque tudo hoje é moda, né? Tudo hoje é moda. A fé não é moda. Não. A fé não é moda. A fé você vive. A fé, se você realmente... O que é fé? Uma coisa que só você sente, né? E a questão de... Agora, a religião é diferente. Agora, a fé, não. A religião em si, né, é importante você ter para se identificar. Agora, a fé é diferente da religião. Né? Porque as pessoas confundem. Eu tenho religião, tenho fé. Às vezes você tem uma religião e não tem fé. E às vezes, ao contrário, você tem fé e não tem religião. Porque quando você diz assim, mesmo o ateu que diz que não crê em nada, mas ele fala em Deus. Né? E é uma questão complexa e cabe, do jeito que é a educação, a questão religiosa, ela tem que ter uma palavra: respeito. Respeito qualquer uma outra religião, como as outras religiões respeitem-se, que vamos viver longamente, né? Jamais brigar por religião, não, porque Deus é único. Sim. Não existe vários deuses, né? Existe um Deus. E a questão religiosa, se você vê por esse lado, chega a esse consenso, né? Sim. Elias, falar agora sobre o cemitério que a gente visitou. Então, pessoal, para vocês aí que estão chegando agora, né? A gente já está falando aí sobre a educação, já falamos aí no grupo escolar, puxamos um pouquinho para religião. E agora vamos falar sobre uma coisa que eu não gosto nada, né? Que é sobre um cemitério que tem aqui no São Gonçalo. Histórico, né? A gente tá aparecendo aqui a imagem, embaixo aí, os vestígios dele, né? E queria saber da senhora, se ela conhece alguma história desse cemitério que possa contar pra gente. Por que você não gosta do cemitério? Não, aí eu tava sendo irônico. A verdade é que ele gosta dessas histórias antigas, sabe? E cemitério antigo, é isso que ele quis dizer, porque ele quis... Porque se você não gostar do cemitério, lá vai ser a nossa morada de qualquer forma. Morada eterna. É. É o único canto que eu tenho a certeza que eu tenho um terreno lá. Mas primeiro compre. Né? Lá já não tem mais terreno. O cemitério do Pedro Paulo, ele é um cemitério muito, muito antigo. Eu vou usar a palavra talvez porque eu não tenho certeza, mas a minha mãe, ela é uma senhora hoje, ela tem 97 anos, e ela já contava que o avô dela, José de Souto, foi um dos fundadores ou construtores desse cemitério. Segundo contam que foi pela questão da distância, que não tinha cemitério em Cubati, nessas outras cidades. Então, quem morria, as pessoas saíam de casa numa rede para enterrar em algum lugar que fosse mais próximo. Então, tinha o cemitério de Algodão dos Inácios, vocês já ouviram falar? Sim. Não? Lá perto do Trevo, lá, tem uma fazendola e tem um cemitério. Então, contam-se que Ibiapina, ele dividia as questões, localidades mais próximas. Então, tem esse cemitério lá, aí tinha aqui o Pedro Paulo e tinha o da Coalhada, em Cubati, que não existe mais também. Então, o cemitério daqui do Pedro Paulo, até muitos anos, 20, 21, ele era utilizado. E pela questão de quem morria de alguma doença assim contagiosa, não se enterrava nos cemitérios. Vocês sabem disso, né? Quem morria de bexiga,
e Sim. febre tifoide, não ia para os cemitérios. Ouvi. Enterravam no mato, como chamavam, né? E aqui no Pedro Paulo, essa fazenda ali pertencia ao pessoal dos Chaves. E esse cemitério foi construído por essa questão. Mas várias pessoas, muitas pessoas, foram enterrados ali. Pessoal aqui da família dos Souto, dos Plácidos e dos Chaves. Eles foram enterrados pela distância, porque você está aqui em São Gonçalo para Pedra Lavrada, é muito longe. E outra coisa, iam a pé, as pessoas que morriam, o cortejo ia a pé. Geralmente numa rede, né, que colocava um pau e levava no ombro a pé a Pedra Lavrada. Então era muito distante, muito longe. E o Pedro Paulo, ele englobava esse pessoal todo, Serrote, e por ali todo mundo vinha enterrar-se aí. Só que, com o passar do tempo, o pessoal foram criando as cidades e nas cidades foram feitos cemitérios. E o Pedro Paulo foi ficando esquecido. E o tempo, é o Senhor da razão, né? Deixaram acabar. Mas se você tivesse olhado bem direitinho, ainda tem túmulos. Eu vi Tem um uns lá. túmulo lá, Emílio Gonçalves Chaves, que era irmão de seu Samuel Chaves, que era o dono dali do Pedro Paulo da escola, Evaristo Gonçalves Chaves. Emílio morreu de febre em 1921 e foi enterrado lá, certo? Muitas outras pessoas. Então, assim, a questão do cemitério é um lugar que as pessoas têm uma cisma de ir, né? Mas se você bem pensar, é uma história os cemitérios. Sim. Né? São histórias de nomes, sobrenomes, famílias, né? E não era comum ter túmulos, era covas rasas mesmo, né? Depois começaram a construir o túmulo. O Pedro Paulo não tem só as covas rasas, né? E tinha várias e várias covas. Vocês prestaram atenção que ele hoje tem uma divisória, Isso, né? é. Porque quando venderam aquelas terras, aí a parte que alguém comprou ficou no cemitério, porque até 88, 80, não tinha aquela divisória, certo? Ele foi aquela parte e ainda tinha as paredes, tinha um cruzeiro grande no meio, porque todo cemitério tem a cruz, né? E ele tinha, o tempo destruiu, fez o papel dele, né? Mas as outras coisas que eram com cimento, não, ainda tem várias coisas, né? Então esse cemitério ele foi construído, não foi prefeitura não, foi Não. a comunidade. Não. Talvez eu acho que tenha sido Ibiapina, Padre Ibiapina. Por essa questão, como eu disse, das pessoas morrerem e serem enterrados, assim, aleatoriamente. Se você morresse de alguma doença contagiosa, você não tinha o direito a ser enterrado, sepultado na cidade, no cemitério. Você não tinha. Você se enterrava em qualquer um outro canto, menos por conta que dizia que você ia ser contagiar, o chão ia ficar com a doença, né? Sim. E eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço várias covas em pessoas que morreram de bexiga, varíola, né? Que não tiveram direito a um enterro na cidade. É dentro dos roçados. Só que assim, as pessoas, donas daquela criatura, né? Guardam ali, preservam, que sabem que os restos mortais daquela criatura estão lá, mesmo com a doença que morreu de bexiga. E quem morria com essas doenças e se enterravam assim, a crendice é que a pessoa não podia nem passar perto, porque era contaminada. E a gente sabe que não é, né? Talvez na época que não tinha nada, não tinha vacina, né? podia até ser, né? Hoje não importa de que você morre, você tem que ter seu sepultamento digno, né? De um ser humano, de uma criatura, de um filho de Deus. Mas era complicado, sempre foi. Quem morria de tuberculose,
Um dos filhos de Evaristo também morreu de tuberculose e é enterrado no Pedro Paulo, ali. Não foi para Pedra Lavrada. Mas, como eu disse, era a questão também da distância. Só que o cemitério da Coalhada, em Cubati, acho que vocês já ouviram falar nesse sítio, Coalhada, já viram? Ele era numa beirada do rio e depois que Cubati passou a ser cidade, construíram o cemitério. Então esse cemitério da Coalhada ele deixou de existir. Praticamente o rio mesmo destruiu as paredes e eu acho que não existe mais nada. Nem como assim no Pedro Paulo, porque o Pedro Paulo ainda tem umas paredes, né? Praticamente tem a planta todinha Toda, ali. toda. E vocês prestaram atenção nos tijolos? Sim. Né? E assim, eu acho também que foi uma falha da própria comunidade, que é assim, a palavra comunidade ela é nova, né? Ela é uma palavra moderna até, né? Assim, as pessoas que moravam por aqui não fizeram tanto ou não deram valor que aquilo ali existia, ou que eles mereciam, melhor dizendo, né? Deixaram-se acabar e por ali acabou-se, né? Ninguém fez nada para preservar. As próprias famílias que tinham pessoas enterradas ali não fizeram nada para preservar, né? Aí tem a questão dos pagões agora. A senhora falou que naquele tempo o pessoal é enterrado aleatoriamente, ou enroçado, ou em mata. A senhora acredita em pagão? Não acreditar tipo, que tem enterrado, porque que é enterrado a gente sabe que tem, né? Mas no que o povo diz, de escutar chorar. Olha, a questão de acreditar ou não é uma questão complexa, né? Mas se eu nasci e me criei ouvindo a minha mãe contar que o menino chora, né? Ou o menino ou a menina chora. Por quê? Quando as mulheres abortavam, não tinham o direito também de sepultá-lo num cemitério. Então, uma encruzilhada ou um canto que passasse muita gente, aquela criança era sepultada. E o que era que fazia para marcar que ali tinha um ser humano enterrado? Demarcava aquele espaço com as pedrinhas. Por que eles enterravam onde passava muita gente? Porque as pessoas acreditavam que com 7 anos aquela criança iria chorar. E esse choro era pedindo o batismo. E ali, como fosse numa beira de um estrado, passava muita gente, se alguém ouvisse o choro, batizaria aquela criança. Outra curiosidade, minha mãe sempre falou nisso. Batizava-se apenas com o nome José ou Maria, né? E assim, crer ou não, eu não diria que sim e nem diria que não. Porque a questão cultural ela é importante e, como eu falei, o respeito é essencial. Eu vou dizer a você que talvez hoje ninguém mais nem saiba que existiu isso. Porque as pessoas foram tirando da história, ninguém hoje conversa mais sobre isso. Ninguém conta mais uma história antiga. Porque a questão histórica, ela precisa ser preservada. Que você acredite ou não, ela precisa ser contada. Sim. Se você acredita, tudo bem. Se você não, tudo bem. Mas que as coisas acontecem. Tá bom? Cabe fazer como a história do doido. Cabe a você ou a eu acreditar. Sim. A senhora conhece muitos por aqui? Muitos locais que tem pagão enterrado? Sim, muitos, porque daqui a uns 250 metros tinha antigamente, não tem mais, um vilarejo de casinhas do pessoal da família Roque, e morriam essas crianças e eles eram enterrados no mato, como eu já disse, né? E várias pessoas, eu vou até dizer que eu já escutei o choro, certo? Um choro nítido como se fosse uma criança qualquer.
Só que eu não me dirigi porque se você for contar hoje, as pessoas acham que você está criando coisas, Verdade. sendo ilusória, não é? Então, às vezes, você sabe das coisas, não diz por essa questão de respeito. Ou de você não crer e depois você achar que é bobagem. E não é. Não é. Olha, a natureza ela é complexa e é completa de tudo. Quando Deus criou esse belo mundo, ele não fez um mundo faltando um pedaço. Ele fez completo. Quando ele me criou homem e mulher, foi um ser humano completo. A gente é que tira uns pedaços, né? Como a gente divide Deus. Mas só uma ideia minha, eu acho que sim, que existe. Porque o batismo, independente de religião, ele é o fundamento de qualquer cristão. Sem batismo, você não participa de nada. Desde evangélico ou católico ou não, você precisa desse batismo, dessa coisa que lhe dá sustento, que você está firmado em algo. E daqui a 7 anos, eu morrendo hoje, se eu nasci e morri pagão, daqui a 7 anos eu chorar e ter alguém que me faça essa graça, não é? Eu acredito que sim. Não quero ver, mas acredito. E aí, Denis, tem mais alguma pergunta? Tem. Pode fazer. A gente, da outra vez que veio aqui, a senhora falou dessa casa. E a gente vê que ela é uma casa antiga e bem conservada, muito bem restaurada. E o que eu gostaria de saber é se a senhora sabe mais ou menos, que a gente já contou, mas para o pessoal que vai estar nos assistindo, saber mais ou menos a data de fundação dessa casa. Olha, isso aí é uma pergunta complexa, porque as pessoas têm uma ideia dessa casa que foi Franklin Bezerra que fez, e não foi. Essa casa pertenceu, como São Gonçalo inteiro, essa propriedade chamada São Gonçalo, pertenceu aos Venâncios. E aqui, nessa casa, ela pertenceu ao senhor Severino Venâncio e Dona Aurora, eram os primeiros donos. Quer dizer, não sei se foi os primeiros donos, mas que tem registro. Em 1901, já tem um restinho de escrituras que se direciona a essa casa. Em 1901, e era pertencente aos Venâncios, como eu disse, para não ser tão repetitiva. E depois veio esse senhor Franklin Bezerra, ele era um senhor de Itabaiana, e era casado com uma mulher aqui do Baixio, desse pessoal aqui dos paulinos, chamava-se Bertolina. E moraram aqui, eles não tiveram filhos, e depois venderam para Severino Dantas, e muito tempo depois Severino Dantas vendeu para seu Mané Dantas, que era irmão dele. Sim. Porque a questão dessa casa, como você disse, ela é uma casa antiga, realmente antiga, tem torno, tem aqueles brabos, como as pessoas chamam. A tem, arquitetura, né, em si já fala, o tem tijolo. coisas na parede, E assim, eu quero preservar, porque daqui a uns tempos Sim. não vai ser tão longo, não vai ser tão longe. As pessoas não sabem mais o que é nada disso. Sabe não. Porque a modernidade é modernidade, né? E quando o seu Franklin vendeu aqui, em 1957, ele voltou para Itabaiana, ele morreu e foi para lá, sepultar lá. Então, Severino Dantas, que as mulheres eram irmãs, né? Era Dona Bertolina e a mulher de Severino Dantas chamava-se Benevídia. Morou aqui, e aí eles se separaram e ele vendeu para a Semana Danta, que morou aqui. Não foi tão tempo, porque ele adoeceu em 83 e morreu. Uma coisa que marca e que é a referência daqui dessa casa é esse tamarinda. Vocês viram ali lá Sim. fora, né? Sim. Essa tamarindeira, ela tem uns 150 anos.
todo mundo que já tem mais de 90 e gente até que tem 100, que fez 100 anos, já tinha referência do tamarineiro daqui de Franklin Bezerra. É uma casa muito, muito antiga. Muito, muito. Eu não sei te dizer se não responder a pergunta adequada, mas é por conta disso. Que ela é antiguíssima, é. Então, a gente pode até imaginar aí que ela é de 1800 e um bocado, né? Mais ou menos, é. Porque 1800 e bota uma forcinha, né? É. Porque ela é toda de barro, essas paredes, ela é de barro, os tijolos são manuais, né, grandão, sim. E o reboco é de barro, não é de cimento, é barro batido. E tudo bem que teve que passar uma tinta, né, um pau, mas ela é toda de barro. E até aqui, até ser uma adianta morar aqui não tinha energia, né? Que é uma coisa que moderniza os sítios, né? Foi uma coisa muito boa, foi a energia. Foi. Né? Aqui essa casa era iluminada com lâmpada a bujão. Tinham vários, sabe aquelas lâmpadas de camisa? Sim, sei. Vocês chegaram a conhecer? Um bujãozinho pequeno. Só que aqui era um bujão grande. Então tinha um na sala, um nessa, que é essa sala aqui, e outro lá na cozinha. Então, quando todo mundo jantava, que lavava a louça, aí desligava o bujão, ficava todo mundo na escuridão. Não era comum a zona rural ter energia. Tinha energia em Belo Monte, porque Afonso Agra era uma pessoa rica e tinha acesso, então tinha energia em Belo Monte. E alguma casa que ele conseguiu. Aqui mesmo não tinha, desde que eles chegaram aqui em 69, o pessoal do Seu Mané Dança, mas não tinha energia. E veio chegar energia aqui em 13 de maio de 1994. Não sei, parece que foi. No dia da libertação dos escravos, nós nos libertamos do escuro. E é uma coisa boa. Certa energia é uma coisa que flui muito bem na zona rural. É uma coisa que lhe dá impulso. Que você fica, você hoje tem no sítio energia, já tem telefone, já tem internet, alguém ou quase todo mundo tem um transporte. Isso ajudou muito a zona rural, né? E a energia é um dos bens mais melhores que já inventaram para todo mundo, né? Certeza. E a gente agradece isso aqui, essa energia nossa a seu João de Melo. Ele era o prefeito na época. E só veio a energia até aqui. Foi a Leis da Engenharia que colocou aqui. Ele só veio daqui. Eu estava fazendo uma prova do Logos e ele mandou me chamar e perguntou quantos quilômetros dá daqui em Zé de Vanderlã, que é ali onde tinha energia. Sim. Eu disse, 1000 metros. Ele disse, pois segunda-feira vai chegar energia, o pessoal vai medir lá para começar. Eu até ri, eu até disse assim, Alberto, eu só acredito quando eu passar o dedo no interruptor e a luz acender. Eu disse, não duvide de mim. E realmente botou aqui energia, certo? Foi uma coisa boa. Um grande avanço. Né? Um grande avanço. Mais alguma pergunta, Denis? Não. Então, a gente tá quase finalizando, a gente queria saber só se a senhora gosta de São Gonçalo, que já deu para ver que gosta, né? Mudaria para outro campo, outro sítio, que queira morar dentro do município ou fora? Não, as opções da vida é você que faz as escolhas, né? Eu nasci, me criei, como eu disse, até os 22 anos no sítio Bela Vista, de Cubati, que eu nasci e me criei lá, e vim para cá. Às vezes eu tenho vontade de vir morar para o Goiás. Eu sempre tive essa vontade, mas é só vontade, eu não vou, né? Gosto daqui, gosto de São Gonçalo, fiz o que eu pude, né? Eu penso, né? Que trabalhei, batalhei por melhorias para São Gonçalo. E eu acho que se algum administrador fizesse essa obra, que é a coisa que precisa muito aqui em São Gonçalo,
É uma passagem molhada lá no rio que divide. Foi o que o Denis falou? Foi. Foi o que a gente vinha É que é falando. mesmo. Então, aquele rio ali, ele é um rio muito... Agora não, porque todo mundo sabe que está no período da seca. Exato. Então, quando chove, a gente fica ilhado aqui, né? A gente não vai em canto nenhum. Ele é um rio, talvez seja pequeno, mas ele é fundo, ele é largo. Então, quando chove que ele está cheio, a gente não vai em canto nenhum. Então, se a próxima administração, ou os próximos, quem sabe a Andresa, né? Conseguisse uma passagem molhada, porque a gente precisa, Sim. a gente necessita. Eu sempre batalhei por isso, certo? Eu não sei se eu ainda tenho por aí alguns que eu gosto muito de guardar papéis. E uma vez eu fiz uma abaixo-assinada para mandar para Pedra Lavrada, mas não vingou. Mas valeu a intenção, né? Quando chove realmente aqui, a gente fica ilhado, porque tem um rio aqui, o Pedro Paulo, e o mesmo rio que vai também a água para o São Gonçalo, ele também não deixa ninguém passar. Por quê? Porque a passagem do rio é areia, né? E quanto mais ele está cheio, mais vocês sabem que vai cavando. A erosão vai tomando conta. E a gente não tem como passar, a gente fica sem poder ir para canto nenhum. E se a gente adoece? Pois é. Não é? É. Com certeza. Com relação ao que a senhora falou, é que acho que já contribuiu, com certeza contribuiu, principalmente na educação, como a senhora falou. Na questão, já tem professores hoje em Cumaru que estudaram com a senhora. Isso é o quê? Isso faz parte da missão que a senhora, né? Advogada. Eu esqueci de dizer, tem uma menina, ela trabalha em João Pessoa. Pode falar. É Larissa, que é ortopedista. Pois é. Foi aluna do Paulino Roque. Com certeza. Então, está mais do que cumprida a missão, né? Como educador e como em torno da comunidade. A gente tem uma missão cumprida e comprida. Né? Cumprida quando você faz, você acha que contribuiu com alguma coisa. Agora, cumprida aí, cumprimento pertence a Deus. Né? E assim, que Deus sempre me dê um discernimento para que eu não tenha vergonha nem medo de falar. Porque a questão nossa é a gente ter medo, vergonha de falar o bem que a gente precisa, algo que a gente precisa para a nossa região, né? Se a gente mora tão longe, realmente a gente mora longe das coisas, mas não devemos, por isso, deixar de viver e deixar de buscar algo melhor. Se a gente pode, a gente vai insistir e a gente um dia vai conseguir. Com certeza. Porque não tem o ditado, água mole em pedra dura, bate até que fura, então a gente vai conseguir. Quem sabe se um dia eu vou dizer assim, ei, Elias e Denis, vai sair a passagem molhada do Pedro Paulo. Que seja breve, mais breve. Espero. Com tanta evolução que está tendo, né? E direi a vocês que uma das coisas, as pessoas dizem que não sentem saudade da sala de aula. Eu sinto da questão porque a gente aprende muito uns com os outros. E a questão do Evaristo foi uma boa parte da minha vida, foi naquele Evaristo Gonçalves Chaves. Foi eu que consegui encontrar o nome da escola Evaristo Gonçalves Chaves, que até então chamava-se Escola Mista Rural, ou não tinha nome. E ela se chama Evaristo Gonçalves Chaves, e eu devo muito ao Evaristo Gonçalves Chaves. Evaristo, para vocês que não sabem, foi um senhor que foi morto lá no Belo Monte, por uma questão de argolinha, as pessoas devem saber, argolinha de cavalo, chamava Prado. E ele foi morto numa situação dessa. Que até quando eu fui na universidade, eu fiz a minha... agora não chama mais monografia, né? Mas na época chamava. E quando a professora foi corrigir a minha, e que eu contei a história, ela disse assim, bela homenagem, um homem morto. Eu disse, mas é a questão que ele era o irmão do dono da terra. E Evaristo era um homem muito sábio, ele era, certo? Ele tinha uma bolandeira de descaroçar algodão,
e empregava várias pessoas, né? Ele era um visionário, na época ele já era uma pessoa que tinha um certo conhecimento. Em si, os Chaves, eles são bem instruídos, porque eles vêm de pessoas que sabiam ler, escrever, porque isso aí também muda muito. Porque quando você lê e escreve, você já conhece o mundo sem sair do lugar. Verdade. E sim, eu sou casada com o senhor José Vicente Dantas, tenho 2 filhos, Mona Lisa e Matusalém, tenho 5 netos. Eu ainda tenho minha mãe e eu tenho 6 irmãos. Nós éramos 7. Um está no céu. Somos 6. Meus orgulhos. A minha vida são eles. O que eu consegui é para eles. Eu diria, eu agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído. E se ficou algo que eu não falei, quem sabe? Na próxima, né? Na próxima vez. Aqui é a parte 2, Tá né? certo? É. Parte 2. E que cada um de nós tenhamos orgulho onde a gente vive, que a gente não deixe nossas raízes se perder, que a gente floresça, cresça sem aparecer, mas que consiga, queira o bem para a sua comunidade, para aquilo que você pensa, e que o mundo é de todos e a gente deve ocupar o nosso espaço com dignidade. Obrigada a vocês. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente aí. Essa foi mais uma entrevista do quadro aqui da gente, do podcast. Gostaríamos de agradecer a todos que nos apoiam. A Júlio aí que está De na cameraman máquina hoje. de cameraman. Vicente sempre fala, né, Vicente? Então a gente gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo. Gostaria de agradecer a senhora por ter nos aceitado, por ter dado essa entrevista a gente, né, Denis? Isso. Gostaria também de mandar um abraço para a Lucivânia, Geraíus, que são os que incentivam a gente e que está sempre nos ajudando aí. André Roque, né? André Roque também, nosso patrocinador. Geraíus foi meu colega. patrocínio, hein? Geraíus foi meu colega de uva. Da uva. Pronto, ele tá assistindo, esse é passista. Então é isso, Denis. Sim. E como a senhora falou, a gente tem que ter dignidade de onde a gente mora, de onde a gente saiu, né? Orgulho de ser nordestino em primeiro lugar, paraibano, e ser da zona rural, porque zona rural hoje, para mim, eu carrego esse nome, como eu falei para a senhora, de matuto, devido a algumas coisas que a gente passava quando estudava. Então, são coisas que a gente tem que valorizar, que é a zona rural. Zona rural hoje, ela não faz parte só daquela parte que antes era só para votar. Hoje, a zona rural, ela tem grandes conquistas, principalmente pessoas hoje, a maioria de profissionais sai da zona rural. Eu digo porque eu tenho exemplo e sei como é hoje, os dias de hoje. De uns tempos para cá tem evoluído muito a zona rural, que a gente é prova, né, Elias? Isso. Disso. E para finalizar, agradecer a senhora pelo convite, quer dizer, a senhora aceitar o convite da gente e por Ter nos concedido a entrevista. concebido a entrevista a gente. E outra coisa que eu agradeço muito é as histórias boas, né? Foi muito boas aí, que a senhora E vão ficar registrados. proporcionou. Então, pode crer que a passagem molhada na próxima entrevista, na parte 2 vai estar, eu tenho certeza. Deus queira. E para finalizar, Elias. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, né? Isso aí. Valeu.